E outra, ontem ele fugiu do assunto, disse que tem identificação com o futebol brasileiro, que gosta do lema Ordem e Progresso, que é o que ele faz dentro do Palmeiras. E hoje o jornal O Globo diz que é o favorito da CBF. Eu acho que está tudo muito encaminhado para o Abel Ferreira ser o treinador, até por isso que eu falei do Jorge Jesus ser reprovado pelo Neymar, Mauro César Pereira. Após jogo da Copa do Brasil contra o Ceará, o técnico Abel Ferreira deu coletiva e acabou deixando no ar uma possível ida à seleção brasileira. Acompanhe até o final e veja o que rolou. Olha, eu acho que eu já disse isto publicamente. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito, Ordem e Progresso. E eu já estou aqui há fazer 5 anos no Brasil e é algo que eu me identifico muito aqui no Palmeiras. Ordem e Progresso, é isso que nós fazemos aqui dentro. Claro que é uma honra ver o teu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas eu acho que também é claro e sabido para todos, tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras e não te posso dizer muito mais nada do que isto. E é muito claro, na minha opinião, é que o Jorge Jesus está sendo escanteado de qualquer situação porque o Neymar não quer. E isso já foi falado em reportagens, já saiu na imprensa, mas todo mundo percebe. A primeira coisa que o Neymar fez quando se destacou um pouquinho no Campeonato Paulista foi criticar o Jorge Jesus num podcast. Foi dizer, fiquei chateado sim, ele disse que eu não estava na forma ideal, mas eu decidia tudo que é treinamento. Só que olha aí, o Jorge Jesus falou que ele não estava na forma ideal. Foram 6 jogos em 1 ano e meio de Al Hilal. 6 jogos completos de Santos em 6 meses. Porque ele também se lesionou, já ficou 41 dias fora, agora vai ficar de novo. E aí, Mauro César Pereira, tem essa situação agora de Abel Ferreira que você trouxe ontem, né? Você falou ontem que surgiu o nome do Abel. E hoje o jornal O Globo diz que é o favorito da CBF. Mauro, eu acho que está tudo muito encaminhado para o Abel Ferreira ser o treinador, até por isso que eu falei do Jorge Jesus ser reprovado pelo Neymar, Mauro César Pereira. Hoje o Globo publicou que teria já conversado com o Palmeiras e o Palmeiras nega. O Palmeiras publica uma nota negando que tenha conversado com a CBF a respeito disso. Enfim, eu acho que o fato é que parece muito confusa a CBF, né? Com relação a algo que dia 16 ou 18, tem que confirmar direitinho a data, mas é por aí a data em que tem que fazer a convocação, né? Tem que apresentar a lista de jogadores para os jogos contra Equador e Paraguai. Talvez quem tem que fazer isso seja o Juan. Porque não vai ser o glorioso Ramon Menezes, né? Depois do fracasso que foi a passagem dele como interino. Então pode ser o Juan. O Juan pode fazer a convocação. Não descartem essa possibilidade. Se não definir um técnico até lá, o Juan faz a lista e aí quem é que vai treinar a seleção à beira do campo, aí não sabemos. Quem vai dar o treinamento, quem vai ser o técnico. Mas a lista pode ser feita pelo Juan. Estão bem confusos, né? Eles não sabem muito bem o que eles querem. Eles sabem o que eles querem o Ancelotti. Mas diante de uma improbabilidade, né, dessa contratação, eles não tem muito rumo, não tem muita capacidade de decisão e tudo parece em cima do presidente da CBF, né? Ou seja, ao que tudo indica, a decisão é dele sem a participação de muita gente, né? Até pelas declarações que já foram dadas pelo diretor de seleções, que é o Rodrigo Caetano, que o presidente decide. Então, ele vai decidir. E é muito desgastante essa coisa do Ancelotti, né? Porque é muito tempo esperando um técnico, ele não vem. Segunda tentativa, eu acho que é um desgaste que deveriam evitar, né? Agora, Mauro, você acha que o Abel Ferreira hoje é o favorito realmente? É o nome que deve ser priorizado? E outra, ontem ele fugiu do assunto, disse que tem identificação com o futebol brasileiro, que gosta do lema Ordem e Progresso, que é o que ele faz dentro do Palmeiras, que o foco dele é no Palmeiras. Você acha que ele aceitaria se fosse o convidado para a seleção brasileira? Não sei, não conheço o Abel Ferreira, nunca conversei com ele, não tenho a menor ideia do que ele pensa sobre isso. O que fala em coletiva é lógico, é para consumo externo, mas não sei se o Palmeiras liberaria, realmente não tenho a menor ideia. E acho uma loucura, tendo Jorge Jesus livre, você contratar Abel Ferreira. Isso é completamente descabido do ponto de vista da qualidade do trabalho que cada técnico pode apresentar. Isso aí me parece uma loucura. Uma loucura. Se você pensar no futebol, forma de jogar da equipe, capacidade de aproveitar os jogadores, o seu potencial de forma ofensiva, criativa, são técnicos de perfis diferentes e o Jorge Jesus é muito superior, na minha opinião.
tá? E capaz de apresentar muito mais do que o técnico atual do Palmeiras, que também é um bom técnico, mas acho que não chega nem perto do Jorge Jesus. Eu prefiro para a seleção brasileira o Jorge Jesus, como eu já falei aqui. Você concorda que tá muito óbvio, né? Muito óbvio que Neymar interferiu nessa situação? Porque o Jorge Jesus, gente, ele já chegou a ser o plano A, quando não se falava mais em Ancelotti. Pronto, Real Madrid perdeu na Champions, vamos atrás do Ancelotti de novo. Vamos evitar Jorge Jesus, vamos evitar Climão. E aí agora, Ancelotti nada, não se falou no Jorge Jesus e vira o Abel Ferreira. Eu acho que está muito clara uma participação do Neymar. Você acha, Bruno, que hoje o Abel realmente, como trouxe o jornal O Globo, é o favorito para essa função de treinador da seleção brasileira? E se eu não me engano também, de acordo com o jornal, a Leila Pereira autorizou o Abel Ferreira a conversar com a CBF, Bruno. E a Leila desmentiu, né, numa nota oficial do Palmeiras, né, com a presidente assinando essa nota, de que ela disse que não foi procurada por ninguém da CBF em relação ao Abel Ferreira. A gente tem aqui, tá, a nota do Palmeiras, que eu vou ler aqui para vocês, porque o Palmeiras ele vai na canela, tá, da informação do jornal O Globo. A nota do Palmeiras é a seguinte: é mentirosa a informação segundo a qual a presidente Leila Pereira deu sinal verde para o técnico Abel Ferreira negociar com a CBF, publicada nessa quinta-feira pela coluna do Lauro Jardim no jornal O Globo. Até o momento, Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema. Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro desse ano e, como afirmou após a vitória de ontem sobre o Ceará, segue totalmente comprometido com o trabalho à frente do maior campeão do Brasil. Tá? Olha aí, ó, é o Palmeiras dizendo que é mentirosa a informação, porque, é claro, isso queima a presidente Leila Pereira com a torcida do Palmeiras, né? Se sai a informação que a Leila Pereira autorizou, deu sinal verde para o Abel Ferreira negociar com a CBF, o torcedor do Palmeiras vai ficar louco. Como assim minha presidente tá dando aval para o treinador mais vitorioso da história do clube negociar? Né? A gente sabe. Já deixa o dedão no like e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade do mundo do futebol. Tamo junto!